Olá, antes do vídeo, se inscreve no canal e apoia o meu conteúdo. Obrigado! A conclusão que a gente chega é que o Estado tem que se fazer mais presente. Com a escola integrada, a escola funcionando como um local, um locus, onde a gente integre uma série de ações, onde você possa, no contraturno, ter a música, ter a cultura, ter a arte, onde a gente possa ter a formação profissional. Onde, por exemplo, você tem um patrimônio aqui em São Paulo, que são as ETECs, as FATECs, as escolas técnicas, mas, muitas vezes, elas não são acessíveis. Então, a pessoa, às vezes, não consegue passar no exame e, muitas vezes, ela não é distante do local de residência. Então, a gente precisa levar a formação profissional lá para dentro. A gente precisa ter o espaço de convivência, a gente precisa trazer infraestrutura. Então, a infraestrutura de iluminação e dar a perspectiva, né? Abrir a porta do mercado de trabalho, tentar despertar esses talentos. Então, vamos lá. A gente precisa aqui de uma oficina de TI, a gente precisa aqui de uma oficina de gastronomia. E se a gente fizer essas coisas, a gente vai começar a despertar esses talentos e a gente vai tirar muitos jovens do crime. A gente tem que mostrar que o crime não vai compensar, que o caminho é ruim. O caminho é ruim. O caminho pode até levar a uma certa sensação de poder em algum momento da vida, mas aquilo invariavelmente ou termina em prisão ou termina em morte. Isso é muito ruim, é muito doloroso. A gente tem que afastar isso dessa realidade. É uma realidade dura. É fácil? Não, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que plantar a semente, a gente tem que estar presente. A gente tem que estar presente, tem que se fazer presente. E, cara, isso tudo que você está falando aí tem muito a ver com outro tema que é bem presente também nos teus discursos e tal, na tua campanha, que é o lance da segurança pública. E tem um aspecto nas tuas falas que tem a ver com o lance das câmeras nos policiais e tal. Isso é muito controverso, porque assim, eu tô errado em dizer que tu quer tirar as câmeras. Em parte. Então me explica um pouco aí qual que é a tua visão sobre especificamente as câmeras que tem com os policiais, porque parece que desde a implementação do lance das câmeras aí, as coisas têm melhorado um pouquinho, ou não, isso é falso? Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, Igor. O cidadão está se sentindo mais seguro? Ó, eu nunca passei por uma situação de abordagem, mas pela minha juventude lá no Rio, eu acho que eu me sentiria mais seguro se o cara tivesse uma câmera. Não, ok, mas eu digo assim, o cidadão está se sentindo mais seguro em relação ao crime? O roubo, o assalto, o roubo de celular. Tá. Não na abordagem policial. Não abordagem policial. E tá vendo? Tem uma coisa errada no nosso mindset, tem uma coisa errada na nossa cabeça. Muito errada. É porque eu sou do Jacaré lá no Rio, né? Então, pô, eu olhava pra polícia e pro bandido mais ou menos com o mesmo olhar, pra ser sincero. Mas é isso que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que repactuar. Eu tive uma conversa com moradoras, mães de periferia hoje à tarde. E esse tema veio, a gente trocou essa ideia, foi bem rico, porque eu comprei uma posição que ela é super polêmica, super controversa. Apanho pra caramba, na mídia todo dia. E, normalmente, a gente não tem a oportunidade de colocar esse tema como ele tem que ser colocado. Então, qual é a primeira ressalva que eu faço? Quando você fala das câmeras, quando eu critico as câmeras, qual é o primeiro argumento que todo mundo me coloca? A letalidade policial. Não, porque a letalidade policial, porque diminuiu a letalidade policial, diminuiu a violência policial. Opa, temos aí um problema. Temos um problema, temos uma inversão aí. A sociedade está enxergando o policial como se o policial fosse um problema. O policial não é o problema. Quantos policiais... o policial não deveria ser um problema. Exato. Vamos lá. Aí, na polícia, tem uma grande maioria de excelentes policiais. Tá. Gente que ganha mal, que corre risco, que faz tudo para nos defender e que merece todo o nosso apreço. Como toda corporação, como toda organização, toda instituição, tem gente ruim, que excede, que exagera. Tem o policial que chega na comunidade, que humilha, assim como tem o político corrupto que vai lá e rouba o dinheiro do contribuinte. E isso é tão perverso quanto. Né? Então, o que eu quero dizer? Primeiro, a gente não pode, na linha argumentativa, a primeira coisa que a gente coloca, o policial é mau. O policial é o cara que vai lá para humilhar a pessoa pobre, preta. Porque, vamos lá, muitos policiais
são pobres, são pretos, moram na comunidade. Então, o que a gente está falando? De gente como a gente. Gente que fez uma opção, fez um concurso, veste farda e está lá para me defender. Eventualmente, em ações da polícia, existem excessos? Existem. Eles têm que ser coibidos, a gente não pode tolerar. Então, tem uma relação aqui que é a seguinte. A sociedade tem que perceber que esse policial está vestindo farda para nos proteger. E o policial tem que perceber que esse cidadão precisa ser protegido e é quem paga seu salário. Então, é uma relação aqui bionívoca, né? Eu tenho que respeitar o policial que corre risco para defender a minha vida, a minha integridade física, a minha segurança. Em compensação, esse policial tem que entender que não é porque a pessoa mora numa comunidade ou porque ela é preta que ela é suspeita, que ela pode ser humilhada. Então, a gente precisa repactuar essa relação. E aí, o que eu vejo? Bom, você botou a câmera, aí todo mundo diz, a letalidade de policial diminuiu, mas aí a pergunta que eu faço logo na sequência, vem cá, a produtividade aumentou? A população está mais segura? E a resposta é não. Quando você pega os crimes que acontecem nas áreas de influência dos batalhões que estão usando câmera e compara com os crimes que acontecem nas áreas de influência dos batalhões sem câmera, você vai ver que os crimes aumentaram nas áreas com câmera. Tentativa de estupro, assalto à mão armada, roubo de celular. E empiricamente, analisando friamente analisando assim de uma forma preliminar esses dados, o que eu concluo? Dá para as pessoas analisarem esses dados em casa? Não. Dá. Dá? Dá para fazer uma pesquisa rápida e descobrir isso aí que você está falando? Dá. Tá. Né? Então, a nossa turma me alimenta desses dados, minha equipe que trabalha que me assessora na área de segurança pública, né, que tem levantado esses dados e me passado isso. Então, o que a gente vê nesse confronto? É que talvez eu tenha um problema de produtividade. Então, de certa forma, a Câmara começou a inibir o policial. E aí tem algumas razões para isso. Vamos supor que a pessoa que procurava uma guarnição para fazer uma denúncia, deixou de procurar essa guarnição para fazer a denúncia. Por quê? Porque ela fica com medo de denunciar um determinado crime, denunciar um local de esconderijo e, por estar com a sua imagem gravada, sofrer um dia uma retaliação. Mas isso é uma suposição. É uma suposição, tá. Mas a gente vai procurando analisar o problema sob todas as dimensões. Tá. Essa suposição, ela nasce da conversa com agente de segurança. Eu converso com o policial todo dia. Tá. Não tem um lugar que eu chegue, num lugar que eu veja um policial que eu não vá bater um papo com ele, que eu não vá pelo menos cumprimentá-lo. Bom, segunda questão. Às vezes a guarnição é vítima da isca. O que é a isca? É aquele menor infrator. É aquela pessoa que não vai ser presa de forma nenhuma, mas que aborda a guarnição, obriga a guarnição a fazer uma ocorrência, flagrante, levar para um distrito policial. Então, um menor que vai ser imediatamente liberado desmobilizou uma guarnição que estava num determinado local e aquilo abre caminho para a ocorrência de um determinado crime de maior potencial. O policial acaba, às vezes, ficando com medo ou com receio de agir e depois ser responsabilizado. Porque vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás, e a gente vinha falando isso já no início da campanha, o policial não tinha nenhum tipo de suporte jurídico. O policial, às vezes, se envolvia numa ocorrência, ele era afastado do trabalho e pagava advogado do bolso. Então, essa realidade a gente tem que enxergar. E eu não sou dono da verdade, mas eu tenho que analisar esse problema sob todas as dimensões. Então, o que eu estou falando? Eu vou conversar com os especialistas na área de segurança pública para fazer uma análise muito profunda dessa questão das câmaras, para saber qual é o limite, se é bom, se é ruim, se tem que ser aperfeiçoado, como que a gente vai aperfeiçoar, o que nós temos aí de comparação com boas práticas internacionais, se tropa especial tem que usar ou não tem que usar. Então, essas questões que a gente tem que discutir. Rota, por exemplo, né, o choque, usar ou não usar. Aquela tropa que faz um enfrentamento de crime organizado, gente fortemente armada. Então, assim, eu quero aumentar a segurança do cidadão. Seja o cidadão do centro da cidade, seja o cidadão preto da periferia. Eu quero que eles tenham a mesma condição de segurança. Eu não vou admitir ninguém sendo humilhado, esculachado. Não. Isso é reprovável e aí a gente tem que ter uma corregedoria que funcione e puna exemplarmente. E a gente tem que repactuar essa relação.
A sociedade tem que confiar na sua polícia. E a polícia tem que perceber que tem que prestar um bom serviço à sociedade. Talvez esse seja o teu maior desafio na questão da segurança pública. Você está propondo algo que foi construído ao longo de muito tempo, assim, até no próprio nascimento dessas forças policiais. E o que você está propondo aí é uma mudança cultural profunda. Mais ou menos. Porque, vamos lá. Pega a maioria da polícia. Vamos pegar a polícia de São Paulo. Herdeira da força pública, 190 anos de história, uma academia com 110 anos de existência. O que você tem? Profissionais, na sua grande maioria, extremamente bem preparados, extremamente bem treinados e motivados. São caras que ganham mal pra caramba. Ganham mal, porque o salário da polícia militar é inferior de outras polícias militares. São caras que demoram muito para ser promovidos. Às vezes eu encontro na rua aí um major, um tenente-coronel, eu fico constrangido, porque se esse cara fosse do Exército, ele era quase general. Né? Se eu pegar comparação com outras polícias, o cara já era general, já era coronel full. Então, os tempos de promoção são mais longos. O tempo de promoção do praça é muito longo. Você tem uma gratificação para o oficial, para o tenente que está numa função de capitão e não tem para um sargento que está na função de tenente. Então, tem uma série de distorções que nós temos que resolver. Nós temos que valorizar esse policial. Você pega a assistência médica desses caras, é horrível. O cara paga um Cruz Azul que não dá conta de atender. O cara está no interior, tem que vir para a capital. Aí vai para o hospital da Polícia Militar, não tem vaga, não tem atendimento. Então, a gente tem que começar a pensar como é que eu vou cuidar da saúde desse policial. Como é que eu vou cuidar da saúde mental desse policial? Né? Que é um problema. A depressão é um problema da nossa sociedade. A depressão está pegando a força policial. A gente tem que cuidar da saúde mental deles. Eu tenho que cuidar do salário, eu tenho que cuidar da mobilidade na carreira. E mesmo assim esses caras são motivados. Mesmo assim esses caras trabalham bem. Esses caras, quando entraram lá em Paraisópolis, eles evitaram que podia ser um grande problema. E agiram de forma muito, muito profissional. Então, nós temos uma polícia muito profissional. Como toda organização, tem maçã podre. Tem gente que desvia de conduta, tem gente que desvia do comportamento. Então, eu tenho uma polícia bem treinada, que trabalha bem e que tem desvio. Os desvios têm que ser coibidos. Então, por isso que eu acredito realmente que essa repactuação não é um objetivo inatingível, porque eu tenho uma polícia muito bem preparada. A sociedade precisa perceber que essa polícia é bem preparada. A sociedade precisa ter mais apreço pelo policial que está vestindo farda, que passa pelo mesmo problema. Também eu tenho um policial pardo, eu tenho um policial preto, eu tenho um policial da comunidade, eu tenho um policial que é pobre. E esse cara está vestindo farda para nos defender e faz isso com profissionalismo. E a gente tem que... E esse policial também tem que entender que o irmão dele, né, também não pode ser humilhado, eu não posso atribuir, esse cara é suspeito e vou lá e me excedo numa abordagem, por mais estresse às vezes que uma situação tem. Então, isso precisa ser repactuado. Por isso a questão da Câmara é uma questão polêmica, é uma questão difícil. Eu resolvi comprar essa briga de uma forma corajosa, porque eleitoralmente é muito mais fácil dizer o que todo mundo quer que você diga. Mas eu tenho reserva. E eu vou discutir com o pessoal da área de segurança para ver qual é o melhor uso, porque eu quero proteger a sociedade em todas as suas dimensões. Eu não quero o excesso policial, mas eu também não quero o policial em desvantagem em relação ao bandido. Você está dizendo, então, só para ver se eu entendi, você não está dizendo que se eleito tu vai tirar a câmera. Tu está dizendo que vocês vão conversar. É isso. Eu estou dizendo que eu vou conversar, que eu vejo riscos no uso da câmera para a segurança pública. Eu não estou convencido que é o melhor, eu não estou convencido dos resultados. Tá. E eu vou conversar com você. Mas eu também não sou dono da verdade em nada. Uhum. Você veja, como eu falei, 25 anos de infraestrutura. Não, isso aqui acho que é um uísque. Tô brincando, velho. 25 anos de infraestrutura. E eu cheguei lá e não conhecia muita coisa, né? Imagina a área da segurança. Entendi, entendi. Cara, mas assim, essa repactuação, é essa a palavra? Acho que é. Tá. Que você está propondo, qual que é o caminho? É educação? Aí... Porque assim, cara, eu não sei como é que algo assim pode ser alcançado. Eu acho que é o seguinte, treinamento, valorização profissional. Um profissional motivado, ele vai ser muito mais aderente vamos dizer, à orientação do comando. A correta orientação, a firmeza na orientação. Orientação que vem desde o governador.
que passa pelo comando geral da Polícia Militar, a capacitação dos profissionais, a formação desses profissionais, para que eles entendam exatamente quais são as regras de engajamento, né? E o policiamento comunitário. O policiamento comunitário é fundamental, que é aquele onde você estabelece uma relação de confiança com a comunidade. Você começa a chamar o cidadão pelo nome, você começa a perceber se tem alguma coisa errada ou não. Você conhece a família. Eu já vi isso antes, mas pro lado negativo. Pô, os caras parar o outro que já conhece ali, não sei o que, já pra dar uma apertada ali no crânio. Ali, E aí, caralho. uma política de Estado que valorize o profissional. Me impressiona muito quando você vai lá para fora, por exemplo, o tratamento que os veteranos têm nos Estados Unidos. Eu preciso dar um tratamento para esses policiais, porque eles são os responsáveis pela segurança pública. Eu acho que o policial enfrenta uma situação de alto risco e muito estresse, tem que ser valorizado, muito valorizado. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que coibir esse excesso e eu entendo que essa repactuação ela é possível, perfeitamente possível, porque nós temos uma polícia muito tradicional e aí a gente vai começar a derrubar essas barreiras, aí a gente vem com punição exemplar por excesso, aí vem o policiamento comunitário e as pessoas começam a entender que a polícia ela é um grande instrumento. Para fazer esse policiamento comunitário? Bom, aí você tocou no outro ponto. O déficit de pessoal da Polícia Militar hoje está na casa dos 13 mil homens. Tá. Então a gente precisa ter uma programação de aumento de efetivo para dar conta do Estado. A população do Estado cresceu e o efetivo policial diminuiu. Então a gente não vai conseguir ter um policiamento ostensivo mais próximo, uma relação comunitária, se a gente não aumentar o efetivo. E aí vai dinheiro, né? E aí vai dinheiro.